pessoal, vamos iniciar o terceiro bimestre. Nós vamos falar no terceiro bimestre sobre o continente asiático. Então, nas atividades de vocês, tinha, por exemplo, para falar sobre os países do continente asiático. Então, eu gostaria que vocês observassem bem os países. Agora, no momento, estamos falando bastante sobre a China, sobre a Rússia, por exemplo, que fazem parte do continente asiático. A Rússia faz parte dos dois continentes, por isso chamado de Rússia, que faz parte da Euroásia, porque faz parte da Europa e do continente asiático. Então, na página 150, a gente vai ter a Ásia, uma divisão política, é de 2013 esse mapa, e vai ter essa análise aí política, tá? Então, se vocês precisarem para responder a atividade, vai constar aí os países nessa página, na página 150. Na página 151, sobre o relevo, então vamos fazer uma análise aí sobre o relevo. Nós vamos ter as maiores altitudes do mundo no continente asiático. Nós vamos ter aí o maior pico de todo o mundo, que é o Monte Everest, maior pico que é de 8.848 metros acima do nível do mar, que nós temos o maior pico do mundo na Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest. Nós vamos ter algumas áreas de planície, planaltos, mas nós vamos ter aí um destaque bastante para cordilheiras, para montanhas. Nós vamos ter um relevo bem elevado no continente asiático. Na página 152 vai ter algumas observações sobre a formação do Himalaia, que nós vamos ter aí essas grandes altitudes, até com alguns terremotos que vão trazer alguns efeitos aí para essas grandes altitudes. E também falando sobre a hidrografia, na página 152, analisando aí principalmente os rios Tigres e Eufrates, que são bem conhecidos, principalmente pelo surgimento da urbanização, pelo surgimento das grandes cidades, os rios Tigre e Eufrates. Na página 153, sobre o clima, tem uma análise sobre o clima, e nós temos um mapa que vai fazer essa observação aí sobre o clima. Então, nós vamos ter desde o clima equatorial até o clima polar. Então, nós vamos ter alguns países com áreas bem frias, bem geladas, e alguns com temperaturas um pouco mais altas. A vegetação. Lembrando que a vegetação ela vai acompanhar o que nós temos de características dos climas. Então, nós temos aí onde nós temos climas polar, nós vamos ter a vegetação de tundra. E onde nós temos, por exemplo, clima equatorial, nós vamos ter floresta equatorial. Então, nós vamos ter essa distribuição próximo ao que nós temos os climas. Na página 155, cultivo em terraços. Nós vamos ter essa grande utilização, principalmente Japão e China, porque nós vamos ter no Japão, por exemplo, a utilização de todas as áreas, já que é um país muito pequeno, com pouca área de terras. Então, nós vamos ter todas as áreas possíveis a serem cultivadas. Então, vai se utilizar bastante essa forma de cultivo aí, que são os terraços. Na página 158, a regionalização da Ásia. Dentro do continente asiático, nós vamos ter essa divisão, essa regionalização. Então, vai ser dividido aí em Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central e o Oriente Médio. Ásia Meridional e o Extremo Oriente. Então, depois, com o passar aqui do bimestre, nós vamos ver essa regionalização. Vamos estudar um pouco de cada parte aí dessa subdivisão. Na página 166, aí nós já começamos no capítulo 11 a falar sobre a população, a diversidade cultural e a economia do continente asiático. Então, nós vamos observar na página 167, por exemplo, a população da Ásia. Nós vamos tendo aí o continente como a maior população do mundo a maior parte da população do mundo se concentra no continente asiático. Nós vamos ter aí em torno de 60% da população mundial se concentra dentro desse continente. Os países mais populosos estão no continente asiático, que são a Índia e a China. A China vem reduzindo aí um pouco da sua população através do controle demográfico, através de políticas de controle demográficos, controlando as elevadas taxas de natalidade, não se pode ter muitos filhos. Então, fazendo esse controle, a natalidade vem diminuindo e assim a população vem ficando estável, o crescimento dessa população. Isso passou a ser feito
porque a população estava crescendo muito e muito rapidamente. Então, chegaria ao ponto de não ter mais espaço para essa população. Então, a China e o Japão, por exemplo, fazem esse controle demográfico. A Índia ainda não faz esse controle, né? Já é um pouco mais livre, mas ela vai chegar a um ponto de ter que tentar fazer essa política demográfica para controlar esse crescimento, porque a população vai crescer muito. Depois, no decorrer aqui do livro, nós vamos observar também desigualdade socioeconômica, nós vamos ter aí países considerados desenvolvidos dentro do continente asiático, mas nós também teremos alguns países com pouco desenvolvimento, né? IDH baixo, nível de desenvolvimento bem ruim. Depois também na atividade de vocês tem uma análise sobre desigualdade de gênero. Nós também teremos isso muito grande e bem destacado dentro do continente asiático, essa diferença aí de gênero. E também a diversidade cultural e religiosa. Nós também teremos aí dentro do continente, o continente é bem grande, com vários países, então nós vamos ter aí várias religiões dentro do mesmo continente, até fazendo com que tenha bastante conflitos também por causa das religiões.